Olá pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos de MVC, eu vou ter que fazer esse vídeo enxerto aqui, porque nós vamos precisar fazer dois downloads. Um vai ser do Postgres, que é o banco de dados que a gente vai usar, e o outro é do ZeusLib, que é um conjunto de componentes de acesso ao Postgres. Nós vamos fazer de uma forma diferente. Vamos em Downloads, aqui vamos escolher o Windows, e aqui nós temos dois tipos de download. O download do executável de instalação e um download de arquivo zip. Então nós vamos escolher aqui o download, só vou abrir uma aba diferente para o pessoal ver como é que é. E aqui nós vamos escolher o Win64, versão 935. E aqui também, voltando na primeira página, nós vamos abrir esse segundo aqui, olha, um zip arquivo com os binários sem o instalador. Então nós vamos abrir ele. E aqui, nesse caso, nós vamos baixar a versão 32 bit, ok? Então, o executável de instalação nós vamos baixar o 64, mas nós vamos também baixar os binários para 32 bits. O endereço principal aqui é postgres.org, ok? E aqui no ZeusLib, que é sourceforge.net/projects/ZeusLib, nós vamos simplesmente dar um download aqui nesse cara mesmo. Ok, ele vai chegar aqui, vai entrar na página do espelho e vai começar a baixar esse arquivo. Bom, eu já fiz uma baixa prévia, estão os três aqui. Primeiro nós vamos instalar o Postgres. Clicamos aqui com direito, executar como administrador, confirmamos. Na tela de instalação nós vamos dar próximo, ele vai perguntar um local para ele instalar, nós vamos confirmar o local que ele traz por default. Vai mostrar agora o diretório dos dados, próximo. Está falando que já existe um dados porque eu já tinha instalado antes, nós vamos simplesmente dar próximo e próximo. Quando o gauge estiver mais ou menos nesse ponto, ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai startar o banco de dados, vai fazer uma série de configurações, então é natural que ele demore um pouco. Aqui, quando ele terminar, ele vai perguntar se a gente quer carregar o Stack Builder. Tá? O Stack Builder, na realidade, ele vai fazer o quê? Ali já finalizou a instalação. Seria para eu poder baixar algumas aplicações adicionais. Então, drivers do banco de dados, ó, DBC, JDBC, NPGSQL para o .NET, alguns outros componentes auxiliares aqui, o administrador de modo web. Enfim, isso aqui a gente não vai precisar de nada. Ok, fechei. O Postgres já está instalado. Terminou a instalação, eu vou pelo caminho certo. Postgres pgadmin, que é a ferramenta que nós usamos para administrar o banco de dados. Vamos clicar aqui. Ele não me pediu senha porque eu já tenho a senha dele pré-gravada aqui. Eu já tinha instalado isso aqui, só reinstalei para vocês verem. Eu vou criar um novo usuário. Tá? Login roles. New Login Role. Vou colocar aqui, o usuário vai ser Carlos. Vocês vão poder colocar qualquer usuário aí. A password, eu vou colocar Amaral. Os privilégios, vou colocar ele como superusuário, pode criar database, pode criar regras, só deixo todas essas aqui, menos a última checada. Dou um OK, pronto, já criei aqui. Agora eu vou criar um banco de dados, vai se chamar curso Delphi, o proprietário vai ser o Carlos, OK, definição vou deixar padrão, só vou colocar o template 0, gosto de fazer sempre isso. Aqui eu vou colocar português Brasil, OK, variável não tem, privilégio não tem, pronto, só isso. Pronto, já criei minha nova base de dados, meu novo banco de dados aqui, tá? Expando, esquemas, public, vamos criar, então, a tabela terceiro, as colunas ID, serial, ok, aqui vai ser nome, vai ser character varying, 50, e vamos colocar aqui tipo, o tipo vai ser um char de 1. Pronto, criamos aqui, está me reclamando das primary keys, volta aqui, volta em cima dela, properties, faltou aqui a constraints, add pk terceiro id e a coluna vai ser o id. Está aqui, criei. Então já tem aqui, olha, uma tabela chamada terceiro, id seria not null, nome, character varying 50, tipo character de 1 e uma primary key chamada pk terceiro id e a chave é o id. Pronto, temos a nossa tabela criada. Vamos já aproveitar e instalar o Zeus. Clico nele, traio para, vou procurar aqui um caminho, vai ser em bibliotecas, documentos, curso. Eu já criei uma pasta anteriormente chamada Zeus, vou extrair lá.
Pronto, já extraí. Quem quiser conhecer um pouquinho, é só entrar na pasta, tem uma parte de docs aqui, em PDF ou HTML, o modo de instalação, só que aí essa versão ela está com um pequeno errinho que eu já vou mostrar aonde é que é, ok? Há alguns exemplos aqui, ok? Para Postgres, para Interbase. Vamos fazer o seguinte, carregamos o Delphi, fechamos todos os projetos, vamos abrir, ele já caiu aqui porque eu já tinha feito o teste antes, ok? Então, seria a mesma coisa, documentos, curso, Zeus, package, olha, tem até para o XZ7, tá? Para o Lazarus também, então vamos entrar com o Delphi 7, eu vou abrir este cara aqui, o projeto, e venho aqui em projeto, vou dar um Build All Projects. Pronto, vou dar uma olhadinha no projeto e vou mandar ele instalar esse cara. Ele vai dar um erro, vai falar que o programa não pode ser iniciado porque está faltando o Z componente 70 BPL no seu computador. Isso aí porque teve um erro no pacote, tanto é que na documentação também está avisando. Nós vamos fazer o que? A gente vem em documentos, curso, Zeus, packages, Delphi 7, builds. Está aqui dois caras, o Z componente 70 BPL e o Z componente DCP. São esses dois caras que ele está reclamando. Nós marcamos esses dois, copiamos e vamos lá em arquivo de programa, Borland, Delphi 7, Projects, BPL e colocamos eles aqui. Pronto, já estão os dois. Voltamos lá agora em Z componente. Percebam que tem que ser o componente design, ok? Vem aqui, install, e aí ele vai instalar todos os componentes que nós precisamos. Ele vai estar aqui na última aba, ok? Bom, fechamos isso aqui, não vamos precisar mais. Só que nós não vamos ainda conseguir fazer uma conexão, ok? Vamos criar uma nova aplicação, vamos pegar lá o componente Zeus Connection, ele vai seguir o padrão das outras suítes de conexão. Vamos falar que o nosso banco de dados chama-se curso Delphi, o hostname vai ser o localhost aqui por enquanto, nós vamos falar que o usuário vai ser o Carlos, a password vai ser o Amaral, a porta vai ser 5432, o protocolo vai ser Postgres 9, dá para dar uma olhada aqui também, todos os bancos que ele trabalha. Falta mais alguma coisa? Não falta mais nada. Nós vamos tentar conectar. E ele conectou. Ele conectou porque o meu ambiente já está viciado. A maioria pode ter erro. Por quê? O Delphi é 32 bits e nós instalamos o Postgres 64 bits. Então o que vai acontecer? O Zeus Lib, para ele fazer a conexão, ele usa uma biblioteca chamada libpq. E essa libpq, que veio com o Postgres 64, é uma DLL de 64 bits e o Delphi não vai conseguir conversar com uma lib de 64 bits, porque ela é de 32 bits. Então, por isso que eu falei que nós temos que baixar o Postgres 9.3, 32 bits, e a gente vem em PSLQL, vem aqui e pega esse libpq que é 32 bits e coloca em algum determinado local e acaba mapeando isso nas variáveis de ambiente, ok? A partir daí a gente consegue fazer uma conexão. Posso colocar aqui, por exemplo, uma query, vou colocar uma conexão, a minha SQL vai ser select tudo from terceiro, só para exemplificar. Coloco um data source, coloco um dbgrid, seto esse dbgrid com o data source, esse data source eu ligo com esse dataset, esse aqui já está com a conexão, eu venho simplesmente aqui, coloco como active e ele já me trouxe aqui ID e nome, que foram os campos que nós criamos na tabela. Ok? Era esse vídeo aí de complemento, sem esse ambiente instalado a gente não consegue continuar as videoaulas aí. Em tempo, pessoal, que eu já coloquei aqui o meu Delphi XZ7 Trial aí para poder gravar alguns vídeos. É o mesmo processo para instalar o Zeus, ok? Vou em Open Project, vou lá em documentos, curso, Zeus, vou procurar o packages, a pasta XZ7 e vou abrir o que? O Zeus DBO Project Group, ok? Chegando aqui, eu vou dar um build all e da mesma forma eu vou escolher o install componentes, ele vai dar uma recompilada e aqui ele me falou que foi instalado, só que eu já tinha feito essa instalação antes. Então, o mesmo processo aí, quando nós criarmos uma aplicação VCL, ele vai me apresentar aqui a aba Zeus Access, ou aqui em cima, que eu sempre gosto de ter a visualização aqui em cima, vai estar provavelmente aqui na última. E o mesmo processo, a gente coloca os connections, os componentes são o mesmo. Ok? E é isso aí. Um abraço para todos, meu nome é Carlos Amaral, pela sua atenção, muito obrigado.